Hoje o papo vai ser reto, direto, papo de homem pra homem, e que mulher também pode participar. Tô falando sério, não tô sendo irônico, não vou ficar dando indireta, papo reto mesmo. Quero comentar com você sobre o que é ser homem, ou mais especificamente falar sobre a crise da masculinidade. O porquê tantos homens cada vez mais se sentem alienados do fato de serem homens e do quanto que vão surgindo cada vez mais determinados grupos que procuram resgatar valores masculinistas e tal. Todo esse papo tem gente que procura resumir e dizer, cara, isso é só machismo. E a resposta é sim e não, é um pouco mais complicada. O que eu sempre costumo dizer é que se as soluções são ruins, pelo menos a gente tem que prestar atenção nos problemas. O que leva pessoas a buscarem soluções ruins tem a ver com problemas que são bastante reais, pelo menos para muita gente. Então eu tô aqui de verdade bastante disposto a ter uma conversa franca, honesta e colocar na mesa todas as questões aqui que eu penso e que eu acho que são fundamentais pra gente pensar o que é ser homem. E eu quero fazer isso partindo de uma franquia que eu acho que todo homem costuma gostar, que é John Wick. Ok, tô generalizando, quase todo homem, mas caramba, né? Quem é que não gosta do cara ali, super habilidoso, de terno, gravata, bem vestido, cara bem apessoado, dando tiro, mirando super bem, o cara se protege com paletó, o paletó. Além disso, o cara nem fala muito, é só o Keanu Reeves grunhindo. Yeah, Winston. Falando sério, John Wick é uma franquia muito boa. E veja, eu não tô aqui entrando só numa questão de coisa de macho. Não, cinematograficamente é muito bom mesmo. Há ali um reconhecimento do que faz o cinema ser cinema, que não é tão somente contar histórias envolventes, mas produzir imagens que têm força. É algo que eu sempre já falei aqui, comentei mais recentemente na análise que eu fiz do filme do Shin Kamen Rider. Existe toda uma tradição na história do cinema em que a ênfase não está na narrativa, e sim na coreografia. Isso aparece em filmes picantes, filmes eróticos, mas isso também é muito caro ao filme de ação. Não é por acaso que John Wick 2 começa com uma imagem projetada de um filme de Buster Keaton. Caso você não saiba, Buster Keaton foi um comediante contemporâneo ao Charles Chaplin, mas que tinha por particularidade ter aquela expressão tanto impassível, ele não sorria e estava sempre envolvido em situações muito, mas muito perigosas. Isso também aparece no cinema do Chaplin, mas Buster Keaton em comparação, meu Deus do céu. E essa cena de abertura com Buster Keaton projetado, a câmera desce e a gente vê um dublê caindo, tudo isso já indica exatamente a que tradição John Wick se filia. E isso me parece que foi algo que a própria produção do filme foi se dando conta aos poucos. Porque enquanto que o primeiro John Wick ainda é um filme de ação meio genérico, ainda que chame a atenção pelas suas coreografias, é a partir do 2 que eles entendem que a coreografia é o grande astro do filme. E isso vai tomando uma dimensão de modo que o clímax do quarto filme é uma coisa absurda. Os caras conseguiram de fato produzir beleza plástica em cena de tiroteio. E repito, o que menos interessa é a história, porque é basicamente o John Wick trocando tiro. Porém, a força das imagens em movimento, a magia do cinema, ela tá ali. Porém, tem outra coisa que também vai sendo construída aos poucos ao longo da franquia John Wick e se torna explícita a partir do quarto filme. Do que eu tô falando? Ora, a reflexão. O que é ser homem? Você não sacou? Você não pescou? Então, de verdade, sem enrolação, eu vou mostrar pra vocês o que tá em jogo em John Wick. E já fica aqui a provocação bastante franca. Se você achou Barbie um filme que ataca as bases da masculinidade, bicho, você não se tocou que John Wick faz isso 20 vezes mais. Aliás, vou reconsiderar o comentário. Não é que John Wick abale as bases da masculinidade, mas ele coloca o problema em outro lugar. Algo que também o filme Barbie faz, mas não vem aqui, fica aqui a sugestão do vídeo que eu já falei de Barbie. Tá? Tô fazendo muito suspense, né? Mas é que eu preciso aqui organizar o raciocínio. Então eu vou comentar aqui nesse vídeo com você sobre a crise do masculino, sobre muitos dos problemas sentidos por homens e as soluções que eles buscam, algumas muito equivocadas, e vou mostrar pra vocês como é que John Wick procura de alguma maneira reorientar o debate. Mas antes eu vou pedir que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só consegue tocar em temas problemáticos graças aos seus apoiadores. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro também por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. Vambora, vamos lá. Primeiro tópico aqui que eu queria comentar. Crise do masculino. Eu, particularmente, me considero um cara mais identificado com o campo da esquerda. Contudo, quem acompanha aqui o meu trabalho sabe que há muito tempo eu critico a esquerda por negligenciar certos tópicos. E que isso se reflete, inclusive, até mesmo do ponto de vista eleitoral. É o caso das mulheres evangélicas, na sua maioria negras, algo que a esquerda presta pouca atenção. É o caso também dos trabalhadores autônomos, trabalhadores de aplicativo, que muitas vezes a esquerda sai apontando o dedo dizendo que eles são alienados, que se acham apenas CEO de MEI, piriri pororó, sendo que se você prestar atenção a esses caras, você vai ver que ali existe também demanda
demandas trabalhistas, existe também uma busca por segurança. Eu cheguei a começar a orientar uma pesquisa que era com motoristas de Uber, só que ela acabou não sendo concluída porque começou a pandemia e morreu na praia. Mas uma coisa que se observou ali é que muitos se diziam, por exemplo, bolsonaristas, mas quando você conversava com eles, você percebia que eles queriam segurança do trabalho, algo que Bolsonaro nunca defendeu. Então, enfim, existem grupos que a coisa sempre é mais complexa do que simplesmente essa lógica preto e branco de internet. E um desses grupos é o macho sofredor, que já é visto com ironia por esse termo, eu mesmo tiro sarro, mas a grande verdade é que não é de hoje que homens se sentem deslocados. Eu quero aqui que vocês entendam bem claramente, todo mundo estiver me assistindo, que existe uma diferença muito grande em você constatar o problema e você criticar a solução. Para fazer uma analogia com o que eu quero dizer, é o caso, por exemplo, da segurança pública. Eu não acho, e não há evidências que sustentem, que a solução para a violência é todo mundo andar aí com uma bazuca. É que, portanto, criticar essas pautas armamentistas que quer colocar um fuzil na mão de uma criança, isso faz todo o sentido. Porém, ao mesmo tempo, é importante prestar atenção que essas pessoas que buscam essas soluções estão muito amedrontadas. E o medo delas é um medo que a gente tem que respeitar. Tem que, inclusive, entender. Você tá com medo do quê? E no caso de uma pessoa que vive numa cidade violenta, você não precisa nem perguntar. Você entende de onde é que vem esse medo todo. E do porquê que certas soluções, por mais equivocadas que sejam, elas estão sendo buscadas. Então, repito, é preciso separar a consideração do problema com a crítica à solução. E no caso da crise do masculino, gente, o problema é bastante concreto. E veja, eu não tô falando isso simplesmente porque eu tenho um pau no meio das pernas. Eu tô falando isso porque tem evidências, até mesmo literárias. Caso você não saiba, eu sou um doutor em literatura. Então, até mesmo na literatura, isso já aparece faz tempo. Vamos dar um passo lá para trás. Vamos ler A República de Platão. Escrito provavelmente no século IV a.C., Platão já trazia lá toda uma discussão sobre qual era o papel do guerreiro. Como é que um homem valente poderia se portar na sociedade. E ele já criticava na Ilíada de Homero que existissem personagens que tinham medo de lutar. Porque ele entendia que ver uma história onde um soldado tem medo contaminaria outros homens que passariam a ter medo da luta. Então notem como desde cedo, naquilo que vai se chamar como berço da civilização ocidental, há uma disputa sobre a valentia do homem. E do quanto que esta mesma valentia fraqueja. Só que a questão é, ela pode fraquejar? Há espaço para isso? É aquele slogan, né? Menino, não chora! Algo que vão combinar, vindo do próprio Platão, é bastante hipócrita, porque ele ficou muito destruído quando condenaram Sócrates à morte. Mas o ponto aqui não é criticar a pessoa do Platão, e sim mostrar para vocês que desde muito cedo, a ideia de homem, pelo menos aqui no Ocidente, passa por aquele que emprega a sua força para fazer algo, para fazer mudança, para inclusive penetrar, e sim aqui tem o duplo sentido, penetrar o mundo, transformar a natureza. Inclusive não é por acaso que no imaginário de muitas culturas, o masculino vai estar lançado à cultura e o feminino à natureza. Daí que essa imagem do homem que usa seus braços para modificar o mundo, pois bem, isso também tem um emprego sexual de masculino penetrando o feminino. Cabe ressaltar, cabe dizer, isso são convenções culturais, ok? Mas que tenham suas explicações em tempos bastante arcaicos, porque afinal de contas a mulher menstrua, o tempo da mulher é um tempo lunar, e não por acaso, quando começam a surgir deuses solares, quase todos eles são masculinos. Uma exceção o Japão, cujo deus solar na verdade é uma deusa, é uma mulher. Mas isso não impede que o Japão também seja uma sociedade muitas vezes machista, e isso se deu muito com a ascensão dos samurais, enfim, outro papo, e também já tem vídeo aqui sobre isso. O ponto que eu quero mostrar, galera, é que por séculos aqui no Ocidente, nós, homens, fomos educados a sermos seres valentes, corajosos, que empregam a sua força, e que mesmo quando choram, mesmo quando fraquejam, como o soldado lá que aparece na Ilíada, ainda assim, eles fazem o serviço. Um homem se considera homem quando ele pode fazer a diferença a partir da sua própria ação no mundo. E essa ação, quando considerada em textos antigos, ela tem muito a ver com a defesa da comunidade. A própria ideia do soldado, não esqueçamos aqui, tem a ver com aquele que protege o seu povo. Então notem que o que sustenta muito a ideia de masculino é a noção de força, de conquista, mas também de utilidade, de serventia. Aí também essa construção bastante antiga do homem como provedor, do homem daquele que é capaz de trazer o sustento para casa, como se fosse um caçador paleolítico indo atrás de mamute e tal. Algo que tem um fundo mítico, porque se sabe hoje que muitas comunidades antigas, as mulheres também caçavam, mas enfim, com o tempo se construiu uma certa imagem, foi essa que se cristalizou. O ponto, meu povo e minha pova, é que a modernidade colocou o masculino em crise. E fez isso atacando justamente esses pilares da força, da conquista, da serventia. Há vários momentos chaves onde pouco a pouco isso foi sendo enfraquecido. Um deles pode ser identificado durante a Revolução Francesa. Porque afinal de contas, os princípios iluministas que buscam derrubar a monarquia e estabelecer um Estado de Direito, pois bem, isso em muito abala os princípios mais roots da conquista. Ou seja, aquela ideia de que você pode fazer as coisas com seus próprios braços e fazer valer a sua vontade pela força, tudo isso agora fica condicionado não mais a simplesmente uma disputa de força, mas
há uma burocracia que muitas vezes não é algo que um homem pode dar um soco contra. Se vocês não estão convencidos do que eu estou falando, vocês podem observar em movimentos de extrema direita. O fascismo italiano, por exemplo, tem como uma das principais metas o resgate dessa masculinidade pré-revolução. E claro, né, é mega romantizado, porque pré-revolução, o único macho que fazia valer sua vontade, basicamente, era o rei. Porém, uma visão idealizada de um mundo onde ainda não tem tantas leis para intermediar as relações, faz parecer com que, bom, basta eu ser forte que eu consigo garantir a segurança da minha família e evitar que os outros me enchem o saco. Repito, isso é de uma romantização gigantesca do que era, por exemplo, a Idade Média. Era mais provável você, homem, ser um servo na Idade Média do que alguém que fazesse valer a sua vontade no braço. Outro fator que corrobora o quanto que tudo isso é muito idealizado é que, pô, muito do direito que a gente utiliza até hoje vem do direito romano. Então aquele império romano que os fascistas queriam resgatar, um império de domínio e conquista, pois bem, ele também já tinha um lado extremamente burocrático. Então se vocês forem analisar bastante friamente, o que os fascistas fazem, no fundo, é um grande cosplay de macho. Eles buscam imagens romantizadas, idealizadas, que nem condizem com a realidade do que era ser homem, e depois usam isso para produzir apenas pura performance. Como os cosplay de soldado romano que os fascistas faziam, ou as motociatas de Mussolini, que era um grande gesto para mostrar a força do homem montado na máquina e tal, uma versão moderna do guerreiro a cavalo. Só que eu repito, tudo isso é pura performance e resultado de um grande mal-estar que esses homens sentem, e é o fato de que força, conquista e serventia cada vez mais estão em baixa. E isso eu quero deixar bem claro, até os fascistas se deram conta. Porque afinal de contas, talvez o principal evento para trazer essa grande crise ao masculino foi, na verdade, a Revolução Industrial. Com a chegada das máquinas, os homens se sentiram cada vez menores perante um poder que tinha muito mais força de transformação do que eles. E isso é algo que eu digo que até os próprios fascistas se deram conta, e, por exemplo, os fascistas italianos tinham um gigantesco culto à máquina. Não é à toa que eles elegeram o futurismo como a sua vanguarda principal. E o que o futurismo louva? Uma busca pela masculinidade, só que pela máquina. Ou seja, os caras estão dando muita bandeira do tipo, não, a gente defende o homem, porque o homem é forte, mas forte mesmo é a máquina, a gente gosta de máquina. Máquina mesmo, isso realmente é forte. Esse avanço das máquinas, das tecnologias poderosas que fazem o homem ser cada vez mais inútil, isso também se agravou quando as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas. Afinal de contas, muito dos processos não exige necessariamente uma força bruta, e sim alguém que seja rápido ou esperto o suficiente para manusear determinado equipamento. No início do século XX, com as primeiras guerras mundiais, isso ficou cada vez mais evidente. E a literatura, o cinema e os quadrinhos criaram também respostas a esse sentimento. É o caso da literatura policial do cinema noir. Reparem só essas histórias. Muitas vezes a gente vê aqui homens que são detetives, eles até são um tanto inteligentes, apesar de serem moralmente um tanto incorretos, mas notem que ainda é a figura do canalha, do homem galanteador, do homem que quer conquistar o mundo. Só que o que a literatura policial, o que o cinema noir nos mostram? Que esse homem perdeu o poder. Que ele hoje vive uma sociedade que é muito mais complexa, que traz muita perplexidade a ele, e ele no final das contas não consegue mudar nada. É muito forte nesse cinema noir um senso de fatalismo, que pra mim é perfeitamente sintetizado no final do filme Chinatown, onde diante da certeza de um crime que vai acontecer mais uma vez, o que é dito ao protagonista é, deixa pra lá. Outro sinônimo de perplexidade que aparece nesse cinema, nessa literatura, nesses quadrinhos, é a figura da femme fatale, da mulher fatal. Notem quem é exatamente a mulher fatal. Ela é uma mulher que fuma como um homem, que veste calças como um homem e que pode ser ambígua como um homem. Por isso que muitas vezes a mulher fatal é aquela que o mocinho nunca sabe se pode contar com ela. Não se trata mais daquelas mocinhas casamenteiras das ficções do século XIX. Não, agora o que você tem são mulheres que conseguem circular dentro de um mundo que até pouco tempo atrás era considerado exclusivo ao masculino. Isso tem uma razão histórica, porque quando os homens foram para a guerra, as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas foram para as fábricas. De modo que quando esses homens voltaram, eles viram que muito daquilo que eles achavam que só eles podiam fazer, mulheres estavam fazendo. Inclusive aqui, para continuar o contexto histórico, muito da segunda onda do feminismo, que vai acontecer ali nos anos 60, anos 70 do século 20, muito dessa segunda onda é resultado das filhas, das mães que durante a Segunda Guerra trabalharam, depois tiveram que voltar para dentro de casa, para ser dona de casa, e sofriam de depressão. Meninas então cresceram vendo as suas mães deprimidas e disseram, não, eu não quero isso para mim. Mas voltando aqui pro papo, o ponto, galera, é que esse processo que vai cada vez tornando os homens mais alienados daquilo que supostamente é coisa de homem, isso só se radicalizou. Se a femme fatale era uma imagem de castração, mas que também era o sintoma de um processo histórico muito mais complexo, agora essa sensação de castração, ela é muito mais forte. Pegamos algumas coisas que são muito associadas ao que é ser homem e note como isso também está desaparecendo. Por exemplo, homem e carros, homem e máquinas. Já disse para vocês, essa aproximação entre homem e máquina já foi uma compensação lá atrás porque a industrialização estava avançando sobre o domínio do masculino. Porém, até mesmo essa compensação, que acabou associando que homem entende carro, homem gosta de carro e pá, até isso agora está em crise, porque a gente está cada vez tendo carros mais complexos e aquele cara que gostava de brincar de mecânico porque
coisa de homem se sujar de graxa? Pois bem, esse cara não consegue mais lidar com problemas de um carro elétrico, por exemplo. Se antes você podia mesmo, tá? Eu cheguei a fazer isso, desmontar e montar um Fusca. Agora, bicho, diante de um Tesla, você não consegue fazer quase nada. E poucos mecânicos vão ser qualificados para fazer isso. Uma função que, cabe dizer, pouco importa se você tem um pau ou uma buceta. Outra coisa também muito associada ao masculino é o uso da força bruta como solução dos problemas. Isso, como eu mostrei para vocês, ao longo do tempo, cada vez mais foi tirado do homem. Peguemos o caso do campo, que até pouco tempo atrás você precisava de um cara forte para plantar, para colher, um homem resistente, papapá. Bicho, isso agora, em muito, é máquina. E a tendência é que cada vez seja mais. Daí que meio que ainda sobra como grande reduto da masculinidade, a guerra. A guerra, em muito, é masculina, ainda que existam mulheres nas forças armadas ou lutando em guerras civis, sei lá. O filme da Barbie, inclusive, faz esse tipo de piada. Quando os homens tomam poder, eles fazem guerra. Mas até em relação a isso, os homens cada vez menos têm poder. Pegamos o caso da guerra que está acontecendo ali na Ucrânia. Se fosse realmente uma estratégia de terra arrasada, ou seja, se um lado quisesse simplesmente dizimar o outro, bicho, não precisa de soldado nenhum, basta um drone e uma ogiva. Inclusive, isso é um paradigma que mudou bastante, principalmente a partir ali da Guerra do Golfo nos anos 90, quando muito da guerra passou a ser feita não mais pela incursão de soldados, mas sim por detonações feitas por aviões não tripulados, de modo que homens estão muito mais por trás de uma telinha do que necessariamente dando tiro. E, repito, uma função que qualquer mulher pode exercer. Eu poderia ficar aqui fazendo 500 exemplos, eu vou falar mais um, já que a minha formação é em cinema. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, a gente só via cinegrafista homem, porque as câmeras eram mais pesadas, então geralmente eram uns caras grandão. Até tinha uma mulher ou outra, mas eram mulheres também muito grandes para poder fazer isso. Hoje, galera, hoje as câmeras são leves, então hoje cada vez é muito mais frequente a gente ver mulheres como diretoras de fotografia, mulheres como cinegrafistas, enfim, esse terreno também acabou deixando de ser uma exclusividade masculina. Notem, portanto, como muitos homens hoje sentem um profundo mal-estar por terem sido alienados de uma ideia de masculinidade com a qual eles cresceram. Que força, que poder de conquista eu tenho diante de uma pandemia, diante de uma crise econômica, diante da violência política. Bicho, essas coisas são grandes demais. Daí que não é por acaso que muitos dos movimentos masculinistas recentes, eles foram para coisas bastante triviais, como por exemplo, dica de pegação. Assim como lá atrás esse vínculo entre homem e máquina foi uma compensação, porque já viam que o poder não estava mais no homem sim na máquina, essa ideia de resgatar a defesa do masculino por dicas de paquera para não cair na lábia da mina lixo, pois bem, isso também, no final das contas, é uma compensação. É quase que um reconhecimento do tipo, olha, a gente não tem força para mais nada, então pelo menos vamos garantir que a gente consiga dar uma trepadinha. Ou pior, vamos buscar fugir de todas as mulheres, edificar dentro de nós um lobo solitário que não serve pra nada, porque você não tem mais poder de transformação no mundo. Isso é difícil, isso é doído de reconhecer, mas isso é um fato. Não adianta você querer dizer, não, mas eu individualmente eu faço e aconteço. Cara, individualmente você não faz nada. E mesmo que você se torne um grande líder, como muita gente gosta de criar e curso para vender esses negócios, ainda assim, a sua capacidade de mudança é muito pequena. As relações são complexas, o mundo é complexo, então você consegue intervir em uma coisinha aqui, ali ou acolá. Mas essa ideia de um homem que faz e acontece, que transforma, isso é apenas um sonho, uma fantasia que muita gente explora para vender cursinho para você. Tá aí o John Wick aqui nesse papo, cadê ele? Não por acaso eu falei de noir, John Wick é considerado um neo-noir, mas o que mais interessa aqui no nosso papo sobre o John Wick é como essa questão da masculinidade aparece. Primeiro vamos olhar pro personagem. O John Wick é um assassino aposentado, quer viver bem com a esposa e fim. A esposa morreu por doença, ele ficou com o cachorrinho, ele estava feliz assim, mas foram lá e mataram o cachorrinho do John Wick, e daí começou uma cruzada que já durou 4 filmes. Algo que vai sendo construído pouco a pouco ao longo da franquia é o quanto que o senso de impotência incomoda aos homens. Em grande parte, John Wick é um filme que seduz a macharada, porque ele mostra um cara que conseguiu reconquistar o seu direito de fazer valer a sua vontade. Ele é habilidoso, ele é certeiro, ele dá tiro em quem atrapalha ele é o machão, ele é o alfa e tal. Só que a franquia é mais sagaz do que isso. Aos poucos eles vão mostrando que até mesmo o John Wick tem limites. Pior do que isso, o que a franquia vai nos mostrando, e isso fica evidente no 4º filme, é que o John Wick, com todo o seu poder, não consegue mudar nada. A força, a valentia, a conquista mudam nada. No fundo, por mais que o John Wick possa matar mais e mais gente, ele é um cara completamente impotente. E isso fica claro a partir do 4º filme, quando dizem pra ele, olha, a cúpula, que é quem manda nos assassinos no mundo todo, cara, você não consegue vencer ela, nem mesmo você consegue vencer ela. Você pode matar 20, 30, 100, 200 pessoas que vão continuar vindo assassinos e você não vai ter paz, você vai perder no cansaço. E aí você já começa a sacar o que está sendo dito ali. Mas vamos lá, vamos avançar no filme para eu conseguir amarrar melhor o que eu quero dizer para você. Um personagem decisivo no 4º filme é o cego Kane. Ele é um cara que tem uma dívida com a cúpula e ele é chantageado para matar o John Wick, senão vão matar a filha dele. O vilão da história é o Marquês, uma figura tipicamente snob, ligeiramente afetada. Então notem que aqui ainda tem um pouco daquele imaginário arcaico de que macho, que é macho, ele é um cara de poucas palavras e que o perigo da masculinidade é uma coisa um tanto afetada.
cheia de frescura. Porém, ainda assim, tem uma outra questão sendo colocada aqui, que é o quanto homens são colocados para competir entre si, alienados do seu próprio poder, da sua própria vontade. Notem como nesse quarto filme, John Wick e Kane são caras que estão indo um contra o outro sem terem poder de inclusive escolher contra quem eles vão lutar. Afinal, eles foram amigos e foi essa elite dos assassinos, que nem rosto direito tem, que fez um enfrentar o outro. Lembram dos princípios de força, de conquista e de serventia? Serventia, como vocês podem ver, eu mostrei aqui, ao longo de todo um processo histórico, cada vez mais os homens servem menos. E no caso dessas fantasias de força e conquista que filmes de John Wick procuram retratar, no próprio filme do John Wick a gente percebe, até isso está em falta. Daí que não por acaso, o clímax do quarto filme está em esses homens reconhecerem o quanto que eles estão sendo usados e de desativarem em si uma competição que só serve para tratar eles como galo numa rinha. Isso aparece quando Kane chama John Wick de amigo, que o gesto que os dois combinam ali impede que a filha do Kane seja morta e também que o John Wick morra. Quer dizer, mais ou menos, mas também não interessa, até porque vem quinto filme. Outro personagem fundamental também no quarto filme é o Senhor Ninguém, que é um rastreador. Ele basicamente é um cara que vai atrás de outros caras simplesmente por grana. Ele estabelece competição com outros homens a troco de dinheiro. Mas notem como aparece mais de uma vez em John Wick 4 o discurso de que é preciso algo mais além de dinheiro. Que a relação entre homens, que a relação entre amigos está para além do dinheiro. E essa ficha cai ao personagem no final, é uma espécie de ficha que cai para nós também, quando a gente percebe que a luta não está em ser o mais forte, o maior conquistador, e sim de entender que você está sendo alienado das suas forças. Então notem como que John Wick é um filme, como eu disse ali no começo, muito mais transgressivo que, sei lá, um filme da Barbie. Porque uma coisa que fica muito evidente ali, principalmente a partir do quarto filme, é que a alienação do homem não está na mulher. Muitos dos movimentos masculinistas hoje costumam jogar pra mulher todas as culpas do mundo. Ah, mas tem mulher que explora homem, tem mulher que é canalha. Bicho, homem também. Gente escrota independe do fato de ter pau, buceta ou sei lá o quê. E isso é muito evidente no cinema de John Wick. Nada dos problemas dos homens ali tem a ver com as mulheres. Inclusive, mulheres podem ser assassinas, leais ou desleais, mulheres podem ser qualquer coisa, como qualquer homem também. Porém, todos, sejam eles homens ou mulheres, estão alienados do seu poder. Algo que, por questões históricas, dói muito nos homens pelas imagens que eles construíram de si mesmos. Por isso, então, que John Wick é um filme fundamental. Porque a grande pensata do filme é o reconhecimento de que o senso de impotência dos homens não está nas mulheres, não está nas máquinas, está num processo de desigualdade e exploração que faz com que nós não possamos fazer muita coisa e que uma cúpula, uma eterna cúpula sem rosto, acabe sendo aquela que se beneficia da nossa exploração. Daí a necessidade de voltar a ver no outro não um competidor, mas sim um camarada, um amigo, e reconhecer essa camaradagem e essa amizade também nas mulheres, reconhecer isso nos outros, sejam eles homens, mulheres, pessoas não binárias, sei lá, tudo isso ao mesmo tempo que entende que existe alguém, existe uma força tirando esse poder de nós. E por mais que a gente lute por pequenas conquistas pessoais, como por exemplo, poder rever a filha, poder ser deixado em paz, ainda assim, isso é uma meia vitória, porque você foi completamente humilhado, destruído nesse processo. Em resumo, John Wick mostra muito bem que o mal-estar masculino tem um nome. E ele não está nas mulheres, ele também não está nos outros homens com os quais a gente supostamente precisa competir, ele está naqueles que empregam nossas forças e fazem a gente competir na marra. Gente que nos usa como uma peça de um jogo para poder ganhar alguma coisa com isso. Eu preciso dizer para vocês que o nome disso é capitalismo. Como vocês bem sabem, opressão existe desde sempre da história da humanidade. E cada regime tem sua face opressiva, ainda que a gente busque um regime onde todas as opressões acabem. E como o paradigma atual é o capitalismo, é inevitável que o John Wick mostre que muito desse mal-estar moderno tem a ver com as próprias condições do capitalismo. Não é por acaso, pessoal, que a gente vê ao longo do filme todo a vida desses homens sempre sendo colocadas dentro de uma operação financeira. É o preço da cabeça deles subindo, da recompensa, do quanto que vale a pena você matar ou fazer tal e tal coisa. São homens colocados contra si, reduzidos a números, para que produzam o lucro de alguém. Porque não se engane, se o assassino ganha uma recompensa, a cúpula, para poder existir, com certeza ganha mais. Daí que não é por acaso, inclusive, o fato de os 4 filmes terem muita obra de arte. Aquilo ali, não sei se vocês deram conta, é lavagem de dinheiro. É muita grana. Muita grana circulando pelo assassinato, pela exploração dos homens. Por isso então que John Wick também é um filme neo-noir, porque ele termina considerando essa fatalidade. Ainda que exista uma vontade de ir contra isso, há o reconhecimento de que isso é o que faz com que a gente se sinta mal como se sente. Contudo, nessa mesma fatalidade, há um reconhecimento. Existe algo que a gente precisa mudar. Existe uma cúpula que a gente tem que tirar do poder. Precisamos reconquistar a nossa força, só que a nossa força não é uma força antagônica às mulheres. A nossa força, inclusive, é em conjunto com as mulheres. Precisamos, então, reconquistar a nossa força de poder transformar o mundo. Esse mal-estar, esse é o profundo, radical mal-estar que tem em todo homem. E quem quer reduzir simplesmente isso a uma competição de mulher é porque tá querendo te vender cursinho
de paquera. Ou mesmo te cantar com ladainha política de ideologias romantizadas. Caia na real. Tome a pílula. E para dar uma sugestão bem prática, se você é homem, quer empregar a sua força e servir a comunidade como um homem à moda antiga, eu sei de um monte de gente aí que tá morando na rua e que se você ajudar a construir uma casa para elas, eu tenho certeza que elas vão ficar bem melhor. Eu tenho certeza que ao final disso, você vai se sentir muito mais macho do que simplesmente ficar buscando dicas à la Revista Capricho. Eu acho que encerrou esse papo, embora se ficou dúvidas aqui, se ficaram pontas soltas, comentem. Quem sabe a partir de algumas coisas que talvez eu não tenha deixado claro, ou outras questões que não foram desenvolvidas, quem sabe dá pra fazer um segundo vídeo. Não sei, espero um John Wick 5 pra falar disso tudo. Vamos ver. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. É nóis.